Olá, boa tarde, tudo bem? A gente vai começar mais uma live hoje. Eu sou João Santana, articulador estratégico do Colégio Elvira Brandão. Hoje a live é sobre alfabetização. Nós temos convidados especiais. Temos a Nayara, que é do Colégio EAC. Nós temos a Rita, que é mãe aqui do colégio. E temos a Juliana Cipriani, que vai falar sobre a parte de letramento e alfabetização. E no final é sempre a Selma, que encerra a nossa live fazendo todo o alinhamento da nossa conversa. É um momento especial porque é um processo que vivemos em 2020, né? De fazer uma alfabetização à distância. Ficamos 6 ou 7 meses nesse processo, agora que alguns momentos a gente consegue com recreação voltar para o presencial, mas ainda continuamos trabalhando com as crianças no remoto. Então nós vamos compartilhar esse desafio, mas também vamos falar também desse processo importante que é a alfabetização e compartilhar também as suas sugestões. E a Rita vem com um olhar de mãe, com 2 filhas, né? Ela tem a Juliana e a Rafaela aqui no colégio, são gêmeas, estão no primeiro ano. E ela também traz esse olhar especial. Então sejam bem-vindos, Mira, Rose, que estão entrando, Andréia, todas bem-vindas aqui nessa live especial. Eu vou começar pela ordem, hoje vai ser a Nayara, do EAC, depois a Rita, a Ju e no final a Selma fazendo o fechamento. Então eu já vou convidar a Nayara já está aqui, já vou mandar o convite para a Aninha, que entrou agora. Nayara, eu mandei o convite para você. Chegou. Tudo bem com você, Nayara? Oi, João, tudo bem? E você? Tudo jóia. Deixa eu compartilhar também com as pessoas. Hoje elas, as 3, é a primeira vez que elas participam de uma live, então é especial para elas também de iniciar o trabalho aqui, né, dessa conversa. Mas eu falei para elas, é um bate-papo, conta para a gente. O EAC é um colégio particular também, mas fica no interior de São Paulo, em Capivari. Já tem várias formações, parcerias com o Elvira, então por isso que eu convidei a Nayara para trazer um pouquinho esse olhar da alfabetização lá do EAC. Como que vocês conduziram a alfabetização no EAC, Nayara? Conta pra gente, compartilha esse momento especial. João, primeiro eu quero desejar, né, boa tarde aí para todo mundo. Quero agradecer muito o convite de participar. É uma estreia na live, né, com o pessoal do Elvira. É um prazer muito grande, porque a gente tem uma parceria, né, sempre se fala, enfim. Ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto, que é a alfabetização. Então, é um tema que me deixa muito feliz, né? Me deixa muito feliz falar sobre isso. Bom, vamos lá, né? Esse foi um ano de muitos desafios. Foi um ano muito difícil. A gente teve que conhecer novos caminhos que a gente nunca tinha trilhado até então. E com a alfabetização não foi diferente, né? Foram grandes desafios desde o início. Eu costumo sempre dizer que presencialmente essa já é uma fase que causa muitas angústias, tanto para as turmas de 5 anos quanto para as turmas de 6, de primeiro ano, né? Parece que eles fazem 5 anos, fazem 6 anos e já tem que ler e escrever. E, na verdade, não é isso, né? A alfabetização é um processo que vem muito além, né? Vai muito além disso e vem muito antes deles ingressarem no Infantil 2 ou deles ingressarem no primeiro ano, mas se presencialmente já gera angústia, imagina de forma remota. Então, é natural que isso aconteça. Lá em março, no início da pandemia, eu recebi várias mensagens de muitas mães trazendo as angústias, né, em relação a esse processo, né? E elas diziam, nossa, aconteceu justo na fase de alfabetização do meu filho, né? Mas justo agora, nesse momento tão importante, veio essa pandemia. Como é que a gente faz? E a gente sempre alertou que esse é um caminho que eles vêm trilhando mesmo antes de entrar na escola. Então, não se começa agora, não começou esse ano, né? Mas é claro que a gente também entende essas angústias, são angústias legítimas, até de saber se aquela criança está aprendendo dentro daquilo que é esperado, se está no tempo certo do desenvolvimento. Então, são coisas
que realmente são importantes e com muita escuta ativa a gente foi entendendo e tendo condições até de acolher essas famílias que traziam tantas coisas. E a gente sabe que é realmente natural que isso aconteça, mas a gente também precisa pensar que isso é um processo, né? Mesmo assim, não adianta com 3 anos a gente começar a inserir um monte de letra para a criança para decorar, porque ela tem habilidades que antecedem esse ato de ler e escrever. E a criança precisa entender a leitura e escrita enquanto objeto social. Por que que ela lê? Por que que ela escreve? Né? Para quem ela lê e para quem ela escreve. Então, isso são coisas que são importantes. E aí, uma coisa importante é que no início do ano a gente teve um tempo presencial com essas crianças. E nesse tempo, a gente conseguiu medir o repertório básico que eles tinham para a alfabetização, de todo o repertório que foi trabalhado durante a educação infantil. Há um tempo atrás, a gente registrou todo o processo de alfabetização que é pertencente à escola, e tem todas as etapas que as crianças percorrem para se alfabetizar. Então, tem todas as habilidades que as crianças da educação infantil precisam, tudo que é feito no Infantil 2, no primeiro, no segundo e no terceiro em diante. E depois a gente apresentou isso para todo o time da escola. Então, todo mundo está ciente de tudo que acontece. E aí, lá no início da pandemia, a gente optou por seguir da mesma forma como a gente seguiria presencialmente. Porque a gente sabe que a aprendizagem é uma coisa que ia continuar acontecendo, mesmo de forma remota. Então, as professoras tiveram um tempo para avaliar esse repertório. E com isso elas puderam traçar planos de ação para poder trabalhar durante todo o primeiro semestre, que até então a gente não sabia se ia ficar em casa 1 mês, se ia ficar 2 meses. Tivemos férias em abril, então foi um ano de bastante incerteza. E mesmo assim, na aprendizagem virtual, a gente colocou no currículo sobre a alfabetização, como é que seria feito, que a gente iria personalizar o ensino, fizemos grupos de alfabetização com muitas crianças, adequamos o nível silábico com valor sonoro, enfim, para saber qual era a criança que poderia ajudar a outra a avançar. Então, a gente teve esse tempo. Depois, em agosto, né, no segundo semestre, com as turmas de 5 anos, a gente faz a sondagem. A gente inicia a sondagem em agosto do Infantil 2, que aqui são crianças de 5. E aí, essa sondagem gera angústia, né? Porque normalmente a gente não comunica para as famílias antes que a gente vai fazer a sondagem, quando a gente está no formato presencial. A gente sempre comunica depois, quando a gente entrega um relatório de escrita, a gente entrega orientações sobre o que é que essas famílias podem fazer para estimular essa criança em casa. E daí a gente comunicou, porque a gente precisava muito da ajuda das famílias, como é que a gente ia avaliar sem estar presencialmente, como é que a gente ia avaliar sem poder observar, né, ali as estratégias que essa criança usa. E aí a gente comunicou às famílias, deu muito certo, assim, foi um processo que deu certo, a gente conversou bastante, eles seguiram todos os procedimentos que a gente orientou. Mas aí, no momento dos resultados, isso gerou muitas dores. Então, eu costumo dar um exemplo. A gente, na sondagem, a gente coloca algumas palavras, pede para que as crianças escrevam algumas palavras. E daí a gente vai avaliando as estratégias que eles usam, enfim, até para a gente poder mapear e traçar atividades que sejam bacanas para o processo, para que eles avancem. E aí... por exemplo, se a gente coloca a palavra cavalo, que são 3 sílabas, a gente divide em 3 partes, né? As crianças dividem na hora da escrita. E daí teve uma criança que colocou 3 letras para escrever cavalo. Para nós, isso foi fantástico, porque a gente percebeu qual era a estratégia que esse estudante estava usando para poder avançar. Mas aí para a família gera angústia, né? O meu filho não está aprendendo, como é que está sendo... não está dando certo, a aprendizagem não está acontecendo. E aí a gente vem mapeando todos esses resultados desde o início da primeira sondagem. E eles tiveram uma evolução muito grande, da mesma forma que a gente esperava. E todos esses dados, eles são entregues para as professoras do primeiro ano, que também continuam traçando planos de ação. E aí elas recebem esses resultados e elas vão dando sequência durante todo o processo. As sondagens, elas se intensificam, né, um pouco mais.
e a gente vai montando quadros de adequação, então personalizando mesmo, né? Às vezes algumas tarefas que são diferentes, para eles poderem avançar nas hipóteses de uma forma que seja intencional para cada um, porque não dá para a gente seguir uma receita pronta, né? Cada um tem o seu tempo dentro daquilo que é esperado para a idade, é claro, né? Não dá para ultrapassar isso, mas cada um aprende realmente de uma forma diferente. Então a gente teve bons resultados, foi um processo que deu certo, a aprendizagem aconteceu, mesmo de forma remota, isso foi muito gratificante para nós. E com muita parceria das famílias, né, que foram sensacionais nesse processo. A parceria com a família nesse momento foi fundamental mesmo, né, de tranquilizá-los. E é isso que você trouxe. Quando eu estava no presencial, eu não apresentava o resultado, porque não precisava, mas agora no remoto os pais não são educadores, eles não sabem essas fases, o que acontece. Então, para tirar essa angústia, a gente foi formando mesmo essas famílias, explicando esse processo da escola. E quando você traz também na sua fala, que eu estava conversando, sobre que a alfabetização não se resume a ler e escrever apenas, né? Aí eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, Nayara, porque é isso, acho que muito fica ainda para as famílias que a alfabetização é só o ler e escrever, né? Conta um pouquinho para mim sobre esse trabalho, o que você pensa sobre esse ponto. Legal, isso é uma coisa muito importante, assim, é bacana a gente pensar que tudo que a gente faz tem habilidades que antecedem uma ação, então por exemplo, ninguém começa falando de um dia para o outro, né? Primeiro vai falando errado, depois vai lapidando um pouco mais essa fala, até que essa criança está pronta para se desenvolver, para desenvolver a linguagem oral e começa a falar. Para a alfabetização é a mesma coisa, né? Tem N habilidades que antecedem essa ação. Então tem a consciência fonológica, tem a noção de lateralidade, entender, né, de onde parte a escrita, tem a noção de noção corporal, até para que essa criança consiga compreender o que é isso, né? Criar estratégias para chegar no conhecimento. Porque não adianta a gente ficar decorando B, 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 o B com A da Bá, porque aí a gente acaba decorando e não tem construção. Então precisa pensar, precisa ter um raciocínio. A gente costuma, aqui na escola, usar muito o exemplo da bicicleta, né? Quando uma criança vai começar a andar de bicicleta, ela precisa ter um equilíbrio, né? E ela precisa arriscar, ela precisa ter coragem para arriscar. E aí eles ficam com medo. E daí, primeiro anda de bicicleta com a rodinha, aí tira a rodinha, às vezes fica inseguro, coloca a rodinha de novo. E na alfabetização é a mesma coisa. As crianças se sentem muito cobradas em relação a essa leitura e escrita. Aí tem na sala de aula a criança que às vezes conseguiu ler alguma coisa lá no dia a dia. O outro chega em casa e fala, mãe, todo mundo tá lendo, eu não. E aí a família fica desesperada com isso. E na verdade, às vezes essa criança já conhece, né? Já tem uma leitura visual dessa palavra, já conhece, já tem mais familiaridade. Então, é isso. São habilidades que são importantes para se criar um repertório. Não adianta decorar. Porque vai chegar um momento que ele vai perceber que as coisas não funcionam assim. Sim, e quando você trouxe também, que não acontece ali no primeiro ano, né, com uma passe de mágica, tem todo um trabalho desde as crianças de 2 e 3 anos, tem esse processo, quando você trabalha que o corpo é importante, que o que vai sendo construído é um ser integral, né? Porque a gente não trabalha com gavetas, nós não somos gavetinhas. Agora eu acesso isso, guardo, agora eu acesso isso, fecho. Não, a gente vai complementando e como o corpo é importante também nesse processo. E por isso que a gente faz muito trabalho, principalmente educação infantil, toda 0 a 3 anos, toda a parte motora deles, fina, para desenvolver todo esse processo, para quando chegar lá nessa sistematização, né, do primeiro ano, porque a gente não encerra no primeiro, né? Vai finalizar a alfabetização no terceiro ano. Então a gente tem um longo caminho aí para percorrer. Então isso também é importante compartilhar com as famílias, porque aí vai tirando também um pouco dessa angústia, porque assim, porque é a referência que eles têm como pais, né? Porque assim, eu fui alfabetizado de uma outra forma. Então, a alfabetização que acontece hoje não é a alfabetização que acontecia na geração
anos 70 e 80, porque pensava de uma outra forma. Depois os novos estudiosos que foram aparecendo e foram entendendo, até que colocou, acho que foi a Lu, que colocou alfabetização e neurociência, né? A neurociência é bem muito importante nesse momento para entender o cérebro, como que isso vai impactar na aprendizagem. Então, é muito importante. E a gente precisa pensar que, independente de estímulos da família, estímulos de professores, existe um desenvolvimento por trás disso, né? Então, não dá para a gente pular etapas, que o cérebro dessa criança tem que estar pronto para receber essas informações. Por isso que as habilidades que são anteriores a isso são importantes, porque eles precisam ir construindo isso num processo, né, que demora, mas que é um processo importante para que eles consigam entender esse sistema de escrita. Então, a gente acaba pulando etapas e daí a aprendizagem não acontece, né? Eles decoram aquilo e ler e escrever é isso. Alguém colocou aí que ler e escrever é o resultado. Ler e escrever é realmente o resultado. Tem um monte de coisa que vem antes disso. E a educação infantil é super importante para isso. Eu costumo dizer, e é um fato, né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nem a família, nem os professores do Infantil 2, do primeiro ano. Então, é parceria. Então, por exemplo, as aulas de música são super importantes para a discriminação auditiva, que é uma das habilidades que a criança precisa ter para se alfabetizar, né? As aulas de educação física, que trabalha toda a noção corporal. Então, é um conjunto de fatores que proporcionam o aprendizado da alfabetização, que fazem com que esse processo aconteça e aconteça de uma forma natural, né? E a missão de educar, eu costumo dizer, é uma coisa muito complexa e precisa de muita gente, precisa de troca, precisa de diálogo. A gente precisa falar sobre isso, né? Falar sobre educação, porque senão a gente tem mesmo a referência do que a gente viveu quando a gente estava na escola. E hoje muita coisa mudou, né? Hoje sabe-se... Pode falar, João, desculpa. Emília Ferreiro é uma grande conhecedora quando ela vem com todas as pesquisas, né? E a gente não fala, é pesquisa, é algo sério, para entender o desenvolvimento dessa criança, para que ele esteja pronto para desenvolver aquela habilidade. Só para um comentário aqui que eu achei bacana, que está na live, da Maria Clara, que ela pôs que a alfabetização é processo, ler e escrever é resultado. Brincar, desenhar, pular, tudo isso tudo vai compondo esse desenvolvimento da criança, que é isso que você estava falando. Isso, assim como outras coisas na vida, né? O Infantil 2, o primeiro ano, não é marcado só pelo processo de alfabetização. Tem N aprendizagens que acontecem nesse período que vão fazer com que essa criança, né, seja um ser humano responsável, com que essa criança tenha sucesso, com que essa pessoa tenha sucesso. Então, mas a gente entende que existem angústias, que existem dores, e muito mais no sentido de saber se essa criança está respondendo aquilo que é esperado. Né? Por isso que eu digo, essas angústias são realmente legítimas, a gente precisa entender isso, mas aí envolve essa parceria e confiança, envolve muita confiança de entender que existe um trabalho sério sendo feito por trás de tudo isso, existe um trabalho de excelência e um olhar muito atento para saber se precisa de uma intervenção que é diferente, porque não dá para a gente pegar uma receita pronta, pôr todo mundo dentro de uma caixinha e falar, é assim que a gente vai fazer. É claro que ao longo do caminho existem estratégias que são diferentes, existem crianças que a gente tem que ter um olhar diferente para poder desafiar, para poder instigar, mas é basicamente isso, assim, são caminhos diferentes que a gente tem que traçar, mas os resultados acabam acontecendo, independente do caminho que a gente trilha. Perfeito. A Nayara, deixa eu compartilhar agora, ela também fala com vocês, ela é coordenadora do EAC, de Educação Infantil e Primeiro Ano Fundamental, Anos Iniciais. E a primeira, como eu falei para vocês, a primeira live que ela abriu, quando teve esse tema aqui na escola, e que é importante para a gente falar de alfabetização, como você disse, e surgiu o seu nome para a gente convidá-la. É isso, né, de trazer essas boas referências, esses bons educadores, profissionais que
estão nas escolas, né? Eu sempre falo, e a gente também acredita que no Elvira não temos não são as concorrentes, são os parceiros nesse processo da educação e nessa luta de estudo, de pesquisa, de desenvolver cada vez mais os estudantes e os educadores dentro desse trabalho. Então, quando apareceu, eu falei, deixa eu convidar a Nayara, então a gente fez todo o processo de conversar, de alinhar, que se também faz parte, que é parecido com a nossa proposta aqui no Elvira, né? Como a gente acredita, como a gente entende esse estudante, esse ser, para desenvolver aqui dentro da escola. Nayara, muito obrigado. Daria para a gente conversar mais tempo e muito mais, porque esse assunto rende. Agradecer ao Colégio EAC por permitir, autorizar você falar com a gente aqui. Somos parceiros, mas é gostoso agradecer em nome do Elvira, ao EAC, pela sua presença aqui. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, João. Agradeço, assim, de coração mesmo. O Elvira é uma escola que inspira muito e eu fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. Obrigada, viu, de coração. Felizes. Manda um beijo para todo mundo. Agora eu vou convidar a Rita, que é uma mãe aqui do colégio. Então eu vou só deslogar você aqui. Isso, agora eu vou chamar a Rita. A Rita já está aqui. A Rita é mãe aqui do Colégio Vira Brandão. Também é pedagoga, trabalha com educação, mas vai compartilhar com a gente a visão Oi. dela como mãe. Oi, Rita, tudo bem? Olá, oi João, tudo bom? Tudo jóia. Ela é mãe da Juliana e da Rafaela, são estudantes aqui do primeiro ano, então ela vivenciou na prática esse processo. Então, Rita, me conta um pouquinho esse antes e esse depois, esse presencial e esse remoto, como que foi para você, como para as meninas? Compartilha com a gente também, a gente vai batendo esse papo para eu entender um pouquinho esse lado da mãe, por mais que você é educadora, você Sim, também trabalha com educação, mas você é mãe nesse momento, e isso que é bom a gente compartilhar também com as outras famílias. legal. Bom, João, obrigada pelo convite, né? Eu todas as sextas-feiras eu participo das lives, né? Hoje eu estou de uma maneira um pouco diferente, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e é muito legal, né? Trazer isso para os pais, né? Para toda a comunidade escolar mesmo e para as pessoas que querem conhecer o trabalho do Elvira, a gente ter esse momento aqui, né? De participação e eu estou muito feliz, né? De estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito especial pela equipe e a gente está assim, desenvolvendo muitas coisas, né? E eu acho que ouvindo um pouquinho a Nayara, de todas as conversas que a gente tem, de entender esse processo e como ele se deu e como aconteceu nas nossas vidas, não foi fácil, acho que para nenhum familiar, né? A gente, por mais que entenda esse momento, esse processo de alfabetização e de educação das crianças, a gente passa por enormes desafios, né? Então, o tempo todo, as crianças trazem novidades o tempo todo, é uma descoberta nova a cada dia, e aí para a gente assim, foi sempre muito intenso. Eu acho que vale falar um pouquinho das meninas, da Rafa e da Ju. A gente chegou na escola o ano passado, então no G5, porque a ideia era trazer as crianças de uma escola menor, né, que era a experiência delas dentro da escola, e levar já para uma escola que tivesse alinhada com a nossa proposta de educação para as nossas filhas, que é o que a gente queria, né? E até bem diferente realmente de como eu fui educada, de como eu fui alfabetizada. A gente não queria essa experiência, embora tenha dado certo, a gente saiu do outro lado, né? Mas o que a gente queria como experiência para os nossos filhos, para as nossas filhas era outra. Então a gente foi procurar a escola e eu cheguei no Elvira e falei, bom, é aqui, né? É essa proposta de educação, é esse processo. Então houve muito alinhamento do que a gente esperava, né, da escola naquele G5 com as crianças. E as meninas se desenvolveram bem, elas se apropriaram dos espaços da escola, elas se identificaram com os educadores, com a própria proposta, com tudo que aparecia para elas, elas topavam fazer, elas estavam totalmente assim, envolvidas dentro desse processo. E a gente falou, bom, então, né, agora o ano que vem arrasou, né? Assim, primeiro ano do ensino fundamental, as meninas vão começar, né, dentro desse momento novo para elas, desse aprendizado para nós, né, num ambiente onde elas já estão acomodadas, onde elas já estão seguras. Eu sempre tive isso para mim, né, embora a gente sabe que ser educador e ser pedagogo não vai nos livrar das
angústias em relação aos nossos, mas eu entendia que, assim, era esse ambiente que eu queria, era isso que eu tinha preparado para elas, e a gente sabe que nem tudo acontece como a gente quer, e aí quando chegam os primeiros momentos, né, do início do ano, a entrega do material, aqui em casa a gente tem uma rotina com as meninas que elas participam de tudo, né, elas estão envolvidas no processo da escola, então da compra do material, de etiquetar esse material, sabe, de organizar a vida delas para aquele momento. Então a gente trabalhou isso junto com elas e aí iniciou o processo, né? A gente começou o ano, março era a data de aniversário delas, inclusive foi assim uma loucura em todos os sentidos, porque a gente teve que abortar todas as missões, né? A gente teve que mudar todo. Eu falo que a gente usou o GPS, recalculando, né? O tempo todo a gente estava recalculando o que tinha que fazer, quais os caminhos que a gente teria que seguir. E aí eu me lembro do primeiro retorno, do primeiro feedback com a Ju, né, com a professora Juliana, com a educadora, e ela disse, olha, as meninas estão bem, elas estão caminhando seguras dentro do processo, é um processo longo, né, então toda aquela explicação transparente, tranquila, clara, né, falando com a gente para que a gente entendesse mesmo que, olha, é um processo do ano todo, isso que a gente nem tinha pandemia na pauta ainda, né, a gente estava falando de como as meninas se reconstruiriam, né, como elas caminhariam para o ano de 2020. E de repente tudo muda, né? A gente chega e fala, olha, agora não é mais assim, não vai mais para a escola, eu não vou mais para o trabalho, todo mundo dentro de casa, portas fechadas, perde o retorno, o contato com os familiares, com as avós, que para elas era muito intenso. Então, assim, de todos os familiares, né, os tios e tudo, mas as avós eram um contato muito próximo, então deixa de estar, né, visitando esses avós, não vê mais os amigos da escola e vamos para dentro de casa, no ambiente onde a gente teve que se reconstruir, né? Então, organizar o home office do pai, da mãe e o ambiente de estudo para as crianças. Foi realmente desafiador. As meninas, embora elas estivessem abertas, né? Como as crianças, elas são resilientes, né? Elas passam pelas situações com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade do que a gente. E elas curtiram até esse momento inicial, onde a gente começou a se organizar e tudo. Mas, para nós, era angustiante, né? E até ouvindo um pouquinho a Nayara e tudo da fala dela, de que a gente até não entende esse processo, qual é a medida, né? Está no caminho certo? Elas estão se desenvolvendo como deveriam, né? E aí eu participando ali dos meetings de longe, ouvindo, organizando as meninas, falando, nossa, mas alguns amigos já estão numa fase, outros em outras. Elas são gêmeas, mas são completamente diferentes, são duas crianças diferentes, então cada uma delas num momento muito diferente do aprendizado, da forma de aprender, né? E isso tudo foi trazendo, poxa, será que é cognitivo? Será que é só uma fase? É o seu jeitinho? Né? Como que a gente vai caminhar com isso? Então, isso trouxe para nós muitas dúvidas dentro do processo, muitas mesmo, assim, de momentos da gente falar, nossa, como que a gente vai conduzir isso para saber se deu certo, né? Até que, à medida que a coisa foi tomando corpo mesmo, a gente entendeu que ia ser assim, e que não haveria mais essa mudança, e que possivelmente em 2020 nós estaríamos dentro dessa dimensão de educação e de ensino, acho que houve um momento muito libertador para nós, que foi quando a gente se aproximou do Elvira e quando vocês trouxeram para a gente a questão dos encontros, né, onde os pais puderam falar, a gente falou das nossas angústias, e aí se definiram mini grupos para que as crianças pudessem estudar. O professor trouxe para nós as orientações, o que esperar da criança. Então a gente recebe hoje aí uma orientação antecipada do que vai acontecer naquela semana, de quais são as habilidades, o que a gente precisa, o que é esperado para aquela criança. Eu acho que assim, não que a gente vai conseguir trabalhar totalmente nessa dimensão, mas nos ajudou muito a compreender a criança, a ouvir a criança, a perceber que não é aquilo que a gente quer, que é o tempo deles, e que eles vão, né? Se a gente der a condição, eu me lembro perfeitamente da professora Juliana dizendo, Rita, dá a condição, ela ainda fez assim com a mão, sabe? Dá a condição para que ela vá, e ela vai, né? E ela vai fazer, e elas vão se desenvolver. E hoje eu tenho essa tranquilidade de falar para vocês que apesar de todas esses momentos onde eu achava até que não ia dar certo, vou ser sincera, assim, a gente viveu um momento e falou, poxa, acho que isso
2020, sabe aquela frase de 2020 está perdido, que eu acho que muitas pessoas falaram em várias, né, em várias dimensões mesmo. E aí a gente falou, não, espera, né? Não está perdido porque ele não é um fim em si, né? Não é aqui, não é em 2020 que as meninas vão sair prontas, né? Nós não saímos prontas a vida inteira, né? A gente tem uma vida toda para se desenvolver e acho que é só o começo. Então, dentro de tudo que nos foi apresentado, dentro de tudo que a gente vivenciou, o que eu posso dizer para vocês é que hoje tem insegurança ainda, claro. Né? A gente está chegando no final do ano, elas próprias agora é tão incrível isso, né? Que hoje as meninas falam, mamãe, como vai ser o segundo ano? Né? Porque elas agora, assim, o primeiro ano para elas já está resolvido, né? O que elas tinham que passar, assim, já se fez, né? Elas já estão dentro daquilo que é esperado, a gente tem esses feedbacks, a gente tem momentos com professores, momentos individuais, então, quando a gente percebe que a criança já está pensando assim, falando, nossa, está resolvido para elas, então está resolvido para nós. Né, assim, e nós só conseguimos, eu falo por mim aqui, né, pela nossa família, a gente conseguiu chegar nessa conclusão, vamos dizer assim, a partir do suporte que a gente recebeu também, dos esclarecimentos, porque sozinho não daria para fazer isso, porque a gente também tem que dar conta de outras coisas, né? E também eu acho que vale dizer que ouvindo até a Nayara e fazendo um retorno que ela falou da questão social, né, do envolvimento da criança, como a gente percebeu, né, eu pude perceber nesses meetings e nesses momentos delas aqui em casa, as outras habilidades que são trabalhadas para você chegar nesse processo, né? A questão da autoestima, da segurança, da troca, da construção, da imaginação, do desenhar, da escrita e o desenho, do desenho associado à escrita, né? Como elas foram construindo isso junto com os colegas mesmo, junto com os amiguinhos e junto com a própria professora. Então, poxa, a gente aprendeu com eles, né? Eu acho que teve perda, claro, né? Principalmente do convívio, mas nós ganhamos muito enquanto família, nós crescemos, nós aprendemos a trabalhar melhor alguns limites, elas compreenderam mais quais são os limites da casa, da família, né? Então isso foi muito rico para nós, isso foi um aprendizado para nós. Fala, Rita, que você traz, que você tem a Juliana e a Rafaela, são duas filhas, e quando você traz que são diferentes, então a gente respeita a individualidade, né? Esse respeito. Então, trazer também para as famílias que estão nos ouvindo, não é só um filho, eu tenho duas, e cada uma pensa de uma forma, né? Cada uma aprende de uma forma também. Sim. E essa parte socioemocional, esse emocional, como ele tem que estar bem estruturado, fortalecido, porque isso também vai impactando também nesse processo do ensino. Tem uma conversa nossa que nós tivemos antes, e você pode fazer um relato, que você fala assim, que é importante, a parceria da família com a escola, que você traz, que é importantíssimo, esses feedbacks, para poder orientar vocês, né, que é importante. E na nossa conversa você trouxe que a Ju, que é professora, falou assim, organiza o espaço delas, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre como foi essa conversa e como isso melhorou também, né? Olha só, a gente... eu acho que não foi uma experiência só minha, eu creio que de todos os familiares que trabalham em casa, né? Porque a gente também manteve a nossa rotina de trabalho. Eu criei um ambiente de estudo, vamos dizer assim, para as meninas, muito próximo do meu. Porque aí eu meio que fazia o que eu tinha que fazer e dava uma atenção para as meninas, e isso foi na nossa primeira formatação. A gente passou por vários momentos, né? E foi essa parceria também com vocês que ajudou a gente a desenhar, vamos dizer assim, aquilo que fosse mais adequado para aquele grupo, para aquela classe, enfim, para a escola como um todo. E aí não estava funcionando, né? Elas ficavam ansiosas, e aí elas estão acho que é importante dizer que essa questão da individualidade, elas estão em grupos diferentes, né? Então, eu tenho um momento do grupo da Rafaela, um momento do grupo da Juliana, em condições, né, as mesmas atividades propostas, claro, os mesmos desafios, mas conduzidos de acordo com aqueles grupos e tal. E aí, era uma loucura, elas junto comigo e tal. E aí, eu tive um momento com a Ju, eu falei, olha, Juliana, olha, foi um momento, vou até compartilhar com vocês, foi um momento de choro, sabe? Eu falei, olha, Ju, não sei o que fazer, né? Eu não consigo
eu percebo que as meninas precisam da minha ajuda, e eu não consigo chegar no ponto realmente, naquilo que a gente, né, para alcançar esse resultado e até para dar tranquilidade. Eu estou ansiosa e as meninas também. E aí ela falou para mim, Rita, olha, na escola as crianças não ficam com vocês. Né? Elas não estão grudadas com os pais, certo? A gente deixa as crianças e vai buscá-las no horário adequado. Cria um espaço de estudo para elas, né? Cria um outro ambiente separado de você. E isso vai dar para elas autonomia, vai dar para elas segurança. Peça para que elas organizem o material delas, elas separem o estojo, porque a gente recebe um roteiro, vamos dizer assim, uma programação, um cronograma, para falar, né, mais corretamente, do que vai acontecer na semana seguinte, e a gente já tem uma noção de materiais que tem que ser separado, como que a gente vai organizar a vida. Eu falei, olha, trabalha com elas o cronograma para que elas organizem e tal. E aí eu levei as meninas para o quarto, a gente mudou todo o layout do quarto juntas, né? Criamos um ambiente diferente, fiz uma estante onde ficam os livros, o material de uma e de outra separado, já com o nome que elas mesmas conseguiram organizar. E aí a gente criou esse espaço para elas. Então, na hora do meeting, elas já sabiam, olha, eu já dava o aviso, olha, daqui 10, 15 minutos vai começar um encontro com a professora, o grupo. E elas largavam o que elas tinham que fazer, iam para esse espaço, né, e ficavam sozinhas lá, sem a mãe, né? Ficavam com o grupo, né, online com a professora, dando as orientações, e eu ali, se precisasse de alguma coisa ou outra, né, um suporte, porque às vezes a rede, enfim, né, alguma coisa que elas precisassem de apoio tecnológico, vamos dizer. Mas pro resto, elas fizeram tudo sozinhas. Isso, assim, houve uma melhora significativa na nossa relação familiar mesmo, porque aliviou muito a questão do estresse, e para elas foi muito significativo, João, assim, elas se desenvolveram claramente, foi possível, foi concreto praticamente a gente perceber como houve uma mudança assim, de conduta, de desenvolvimento, de entender o que estava acontecendo, de perceber que elas estavam na escola, né, que era um ambiente escolar, né, não era a escola propriamente dita, mas elas entendiam aquilo ali como o canto delas de estudo. Até hoje está lá, né? Agora elas já estão indo no presencial, mas a gente mantém, elas super curtem esse espaço delas dentro do quarto. Isso ajudou muito, assim, eu acho que foi, como eu costumo dizer muito essa expressão, assim, foi libertador para nós aqui, assim, ajudou bastante a gente a conseguir conduzi-las para esse momento onde elas estão, né? Para dizer, olha, pode dar certo, não é fácil, não é, mas a gente vai conseguir fazer isso juntos, né? É desafiador, acho que mais do que falar que é difícil, é falar que é desafiador. E a gente topa um desafio, né? Mãe topa desafio, educador nasceu para ser desafiado, eu acho que é um processo, né? Não, e o que é bonito no seu depoimento, Rita, é essa transparência, né? De família, escola, tem as angústias, tem os desafios, mas vamos caminhar juntos, Sim. né? Para vencer esses desafios. Seu depoimento é emocionante, eu estou acompanhando aqui as pessoas falando, agradecendo pelo seu legal, depoimento, que bacana. do olhar como mãe, de como foi essa parceria, que isso é bonito. Eu acho que a gente, sim, teve perdas, mas teve muitos ganhos. Sim. E a gente tem, a humanidade às vezes olha só para o negativo, vamos olhar para o positivo, o que foi de rico nesse processo, né? Então, quando você traz as suas filhas mais próximas de vocês, você acompanhando, você entendendo um processo que talvez se você tivesse à distância, você não entenderia com tanta propriedade, né? Tem o Facina é um estudante aqui do colégio. Que ano que o Facina tá, Adri? Sétimo ano. E ele escreveu assim, e é o que é bonito, isso, ouviu um menino do sétimo ano, falou assim, cada um aprende de um jeito, quando a gente fala da individualidade, né? E é isso. O Facina é um estudante que acompanha todas as lives. Ele está no sétimo ano e toda sexta-feira ele está aqui nos acompanhando e de ouvir. Ele participou, né, na sexta passada, essa semana sobre as redes, não foi? Sobre o dilema das redes. Eu acho que eu participei como, enfim, eu acho que eu acompanhei. Quando todas as lives que eu estou aqui, ele sempre está aqui nos comentários e é isso que é gostoso. Você vê um estudante que participa da nossa conversa, está falando de alfabetização, né? Ouvindo um depoimento de uma mãe aqui do colégio. Rita, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Imagina. É importantíssimo esse depoimento, de você trazer para a comunidade, para todo mundo, como foi para você, claro, você está fazendo um recorte, como foi para você
mas você tem o desafio de duas, né? Então já tem um desafio maior ali, mas isso é gostoso. Muito, muito obrigado. E agradeço demais a sua parceria com a escola. É muito bonito Imagina. ouvir quando você traz para a gente. Eu entrei no passado porque eu queria uma escola a longo prazo, porque a gente vai até o ensino médio Sim, aqui na vida, mas eu acredito na proposta. Eu confio nos educadores, nos profissionais da escola. E a gente confia em vocês, pais, também. Então, por sim. isso que o trabalho é bonito e ele é conciso, ele é concreto, né? Eu acho que é esse o trabalho da escola, fazer essa parceria sempre com pais e estudantes. Somos todos aqui envolvidos, juntos, para o melhor. Porque eu sempre falo, o nosso foco é sempre o estudante, então a gente tem que trabalhar juntos para que a gente consiga atingir esse estudante. Claro. Muito, muito obrigado, tá, Pô, João, eu Rita? que agradeço, agradeço mesmo. Eu tenho eu vira no meu coração, né? É uma escola assim que eu falo que eu me encontrei exatamente aquilo que a gente gostaria que as meninas vivessem enquanto ambiente de educação, a gente encontrou. E o que a gente faz é solidificar isso, é trabalhar essa parceria com vocês. Eu que agradeço, né? Todo o carinho. Em momento algum a gente se sentiu sozinho aqui em casa, acho que isso é muito significativo, né? Houve um ouvir, né, um exercício de ouvir e de orientar e de conversar, e aí nós chegamos em vários momentos a trabalhar hipóteses juntas, né? Olha, assim vai dar certo, não vai, enfim. Foi um momento desafiador, mas ele não foi solto, né? A gente realmente teve esse Sim. respaldo. Então, eu só tenho mesmo que agradecer, e esse momento foi bem bacana para a gente também, e contem comigo, eu acho que agora que vem os próximos desafios, e não Sim, serão daqui a pouco o poucos, né? segundo ano está É chegando isso aí. aí, a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Um abraço para vocês. Obrigado, Muito Rita. obrigada. Tchau, Vou tchau. ficar comigo agora, Ju. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu achar a Ju Deixa eu aqui sair para aqui. convidá-la. Deixa eu sair com você aqui. Sair. Isso, agora eu vou chamar a Ju. Ju Cipriani. Aqui. Acho que deu certo. Agora a Juliana, ela é líder do letramento e alfabetização aqui do Colégio Vira Brandão. Ela vai compartilhar também com vocês a nossa experiência nesse processo também de alfabetização. Ju, convidei você aí. Pronto, deu Já certo. foi. Agora foi. Desculpa, gente. Boa tarde. Tudo bem? Ju? Tudo Então, ótimo. voltando, a Juliana, ela é líder de alfabetização e letramento do colégio, então também convidei para ela contar como, Ju, conta para a gente, compartilha, como que acontece esse processo de alfabetização aqui no Colégio Vira Brandão. Bom, né? O processo não acontece no primeiro ano, né? Como a Nayara mesmo trouxe ali no nosso início, que ela é todo um processo que se inicia ali na educação infantil, com esse olhar focado à individualidade dos nossos estudantes, trabalhando as habilidades motoras, corporais, né? E fazendo todo esse desenvolvimento dessa troca entre os indivíduos. E aí veio a nossa pandemia, né? No meio do processo de alfabetização, aquele start na vidinha deles, né? Onde eles aprendem a ler e escrever, veio a pandemia. E agora, né? O que nós vamos fazer esse processo, essa alfabetização à distância? Então foi um momento de muitas dores entre famílias, como a Rita trouxe, outras famílias, de como será. E o processo de alfabetização, a gente precisa ter um olhar muito focado a 3 aspectos, né? Cognitivo, motor e emocional. Sem esses 3 caminhando juntos, a gente não consegue consolidar esse processo. Então, o tempo todo, a gente vai olhando esse processo. Então, respeitando as crianças, o momento de cada um. E aí, no meio da pandemia, vamos separar grupos, vamos fazer um grande grupo. Então, o tempo todo, nós vamos construindo e reconstruindo esse processo, né, dos nossos meets, dos nossos encontros com os nossos estudantes. E a alfabetização, ela não é focada só em língua portuguesa.
né? A gente precisa ter esse olhar 360. Então, trazendo muito as múltiplas linguagens, respeitando a forma de cada estudante aprender. A fala do Fascina, né? É muito importante porque tem uma criança que é visual, uma criança que tem um lado mais auditivo, mais sinestésico. Então, trazer as múltiplas linguagens o tempo todo. Então, tem criança que foi pelo caminho das artes. E pelas artes a gente conseguiu escrever palavras, criar esse repertório e ir construindo através dessas evidências de aprendizagens. Então, assim, é algo muito importante para eles. Mostrar essas evidências e a gente traçar esse caminho. E esse caminho não foi traçado só pelos educadores do primeiro ano em gestão de Elvira, né? As famílias também, com esses feedbacks, essas escutas genuínas dos nossos estudantes, para esse processo realmente se consolidar. E a gente tem um projeto em andamento no primeiro ano chamado da Descoberta Autoria, né? A gente trabalha com ele ao longo do ano. Então, o primeiro semestre a gente chama de descoberta, onde eles descobrem a função da escrita, né? Aí, o escrever, para que eu escrevo? Por que eu investigo essa escrita? E aos poucos eles foram construindo esse processo junto com o grupo, e tudo de uma forma virtual. E aí chegou o início de agosto. Vamos escrever este livro. Opa! Que loucura dos educadores de ouvir escrever um livro à distância. Ficou para mim, coloquei o projeto do livro. Falei, e vocês? E aí? Não, a gente vai fazer o livro. Falei, vamos. E aí, pode continuar, Ju. Aí todo mundo, oi? Como? Vamos escrever esse livro à distância? Vamos. Porque em nenhum momento a gente deixou de acreditar nesse produto final. Porque trabalhamos com as habilidades que eles precisavam se apropriar para essa escrita do livro, com as habilidades para essa apropriação ao longo do primeiro ano, porque eu já estou falando já como final, né? Os nossos estudantes já estão com o pé do segundo ano, como diz a Rita. E montamos mitos individuais para essa escrita do livro, né? Então, cada estudante criou a sua história, ilustrou a sua história para receber esse produto final. Que lógico, né? Para eles é algo muito abstrato ainda. Por mais que a gente mostre, como este livro aqui, que fica dessa forma o produto final, eles ainda não conseguem enxergar que o deles ficará dessa forma. E algo que foi acontecendo naturalmente, com trocas, com momentos ricos. Por quê? Porque eles estavam preparados, João. As crianças, em alguns momentos, estavam mais frágeis nesse processo de alfabetização. E foi onde a gente encontrou o caminho de sentar e montar mitos individuais, não para trabalhar o cognitivo, para escutar, para conversar com a criança, para a criança mostrar o seu espaço de casa, porque a escola foi para casa. Então, eles precisavam mostrar o espaço deles e ter essa troca. Então, teve vários momentos que foi necessário parar tudo e olhar para cada um. E partindo desse olhar individualizado, dessa escuta genuína, traçando o norte do processo de alfabetização com cada um. Então, isso é muito importante. Travou um pouquinho, Ju. Travou, né? O olhar para os nossos estudantes e realmente traçar esses rumos. Melhorou? Para mim, está travando um pouquinho. Mas pode continuar. E esse olhar individualizado fez toda a diferença no processo pedagógico dos nossos estudantes. Só para compartilhar, eu entrei para apoiar muito a educação infantil nesse ano, a partir de maio. Então, eu entrei para a equipe para apoiar a Ju, a Sandra, todas as educadoras do primeiro ano. Então, quando a gente foi organizar e pensar nessa estrutura da educação infantil e primeiro ano, por causa desse momento de sistematização, da alfabetização ali,
foi pensando nessa personalização. A personalização para a gente era o principal ali de como a gente ia cuidar de cada estudante. Então, como eu penso em subgrupos, atendimentos individuais, atendimento com as famílias, porque também faz o link que a Rita trouxe. Então, orientar essas famílias, porque eles não são educadores. Então, eles precisavam ser Exatamente. para entender esse processo na ponta, né, de como esse é feito o trabalho. E aí, acho que, sabe que é interessante você falar um pouquinho para a gente, Ju? Sabe aquele gráfico que você compartilhou comigo? Sim, sim. A Atividade gente trabalha, a gente trabalha com diagnóstica, né, com as evidências pedagógicas dos nossos estudantes do G5 e primeiro ano. Então, a gente os nossos estudantes para saber como eles estão. O gráfico do começo do ano, comparado com o momento que eles estão agora, é gritante. Eles superaram realmente a meta que eles precisavam chegar, porque a gente trabalha com meta, né? Para a gente enxergar o começo, o meio e o fim. A gente está com um número de estudantes alfabéticos e ortográficos de acordo com o que eles precisavam estar. Né? Então, isso realmente é muito emocionante para o educador de primeiro ano. E não aconteceu no primeiro ano, é todo o processo. E a criança, eu gosto muito de falar que a criança, ela é que nem uma borboleta, ela sai do casulo na hora certa. Né? Então, isso também é muito importante. Eles criaram e construíram juntos todo esse processo. Muito acho mágico. que não, contar isso mesmo, desse trabalho como é realizado aqui na escola, e é importante, como você fala, não aconteceu no primeiro ano, é todo um trabalho que é construído ao longo da educação infantil, né? Então, todo o trabalho que foi feito aqui. Então, a Lu colocou aqui Acabou de... que sobre a sondagem, processo que a Nayara já explicou, que o Elvira, nós trabalhamos na mesma linha de alfabetização. Por isso que Nós, a Nayara foi uma das convidadas, porque é da mesma forma, a gente acredita nisso, né, de como o trabalho exato. acontece. Com as E hipóteses de escrita, né, dos nossos estudantes, né, João? é Isso também é muito importantíssimo. importante. A Ju, além de líder, ela é professora, ela é educadora da turma de primeiro ano. Então, quando colocaram que esse jeito dela tranquilo de falar, é isso, ela é professora. Então, ela precisa ser tranquila. Então, crianças, é um desafio, né? São as habilidades que eles precisam e vai passando cada série. E como eu falei para vocês, a gente aqui no Elvira, a gente acredita que isso vai se concretizar ali no final do terceiro ano, nesse processo da alfabetização. Exatamente, né? Ele se consolida ali no terceiro ano. Então, assim, ele começa na educação infantil e se finaliza ali no terceiro ano. E agora vão começar os novos desafios para eles, que é essa transição de primeiro para segundo ano, que isso que é gostoso, quando a Rita traz das filhas, falando, ai, agora as filhas falando, agora a gente vai para o segundo ano, isso é gostoso. E vencemos juntos todo esse desafio. Justo para encerrar a nossa parte aqui, porque tem a Selma, que vai fazer o fechamento da nossa live. Agradecer a sua disponibilidade, falar um pouco do processo de alfabetização aqui do Elvira. Muito obrigado. Um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu chamo a Selma. A Selma vai fazer esse fechamento para a gente aqui sobre essa live que fala de alfabetização. Oi, Selma, tudo bem com você? Tudo bom, tudo jóia. Que bom. Selma, nós temos agora 6 minutinhos, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, é um prazer muito grande de novo estar com vocês. Beijo aí em Facina. Tá sempre me estimulando aqui. É muito bom, Facina, ouvir isso, linda e tal. Aos 57 anos, você não sabe como isso é importante. Valeu. Olha bem, é impressionante quando a gente começa a falar agora das etapas, né, dos olhando para os estudantes, em cada um na sua etapa, né, e vendo como que a escola se movimentou e como os professores se movimentaram. E falar sobre esse momento, né, falar sobre o processo de alfabetização é de uma complexidade, porque a expectativa, né, o olhar, a compreensão
que todo mundo tem, né, essa compreensão bem senso comum, né, é de que o ano da alfabetização é a primeira série, ou antes, né, do primeiro ano, ou antes ainda da BNCC, de todos esses ajustes curriculares, né, que era mesmo garantido, né, com 6 anos de idade, que era o último ano da educação infantil, os meninos saíam lendo e escrevendo. E parecia assim, é o ano do milagre, né? A gente sempre pega um ano para ser um milagroso. É a mesma coisa da terceira série do médio, né? Parece que tudo aconteceu na terceira série. Não aconteceu, vem acontecendo. Então, o processo de alfabetização, ele é um processo longo, né? E ele, de fato, se inicia, né, lá no momento em que as crianças nascem, né? E começa a conviver com o mundo externo e começa a entender e interagir com esse mundo externo e construindo suas hipóteses através, né, das suas estruturas ainda sensoriais, né? E aí ela vai avançando nisso, entra na idade escolar. Agora, então, entra na idade escolar muito mais cedo, então essas estimulações elas são maiores do que em casa, porque ela tem, né, ela mantém uma relação com muito mais, um espaço muito maior, com mais pessoas, então esse processo é acelerado muito enquanto a criança em casa e a criança na escola. Na escola é bem acelerado, por conta, nada mais, nada menos, do que a ampliação de experiência dele, né? E aí vai solicitar dele um exercício de hipóteses muito grande, porque ele está vivendo experiência, ele tem que guardar essas experiências em algum lugar, ele tem que definir alguns focos, né? O que é que chama mais atenção, o que é que eu me interesso. Bom, isso vai sendo ampliado. Então, quando a gente pensa no processo de alfabetização como uma aquisição de uma técnica, né, a gente pensa nessa solução milagrosa que se dá e que os meninos, porque a gente pensa na escrita como uma aquisição de uma técnica, e o processo de alfabetização vem com a aquisição da técnica, né? O escrever, que foi justamente o que as meninas, que eu trouxe aí, que as meninas trouxeram, né? Sobre, pensa-se sobre o processo de alfabetização como o produto, né? Que é a escrita e a leitura, e não como processo. Quando você pensa na escrita como um sistema de representação, né? E que o indivíduo vai se relacionar com objeto de conhecimento, construindo hipótese e vai garantindo aí, né, um entendimento sobre aquela representação e vai guardando isso na sua memória de longo prazo, na sua estrutura cognitiva para entender as outras coisas que virão, aí você já se acalma e dizendo assim, bom, não é um milagre, ele não acontece num ano, então já vem acontecendo, então tenha calma, que isso uma hora né, se apresenta. E aí aquele milagre, né, que todo mundo diz, gente, ele já está lendo, né? Ele veio lendo, só que na hora que você entende, a leitura que a gente entende, ela é tão pequena que é justamente quando o menino começa a decodificar e tal. Então é pensar nesse processo de avaliação, né, nesse construto aí que vem desde as primeiras estruturas cognitivas lá de aquisição de linguagem, né, que vem bem um pouquinho, inicia logo no nascimento, mas tem estruturas cognitivas, né, das funções especiais que vêm antes até do nascimento. Isso tudo é processo de aprendizagem, então por isso é metacognição, por isso que as professoras falam. Não existe uma metodologia específica, existe uma atenção focada, né, naquele aprendiz, e aí é nessa atenção focada que eu vou mediando este processo e ele vai, né, ele que vai dar o tom dessa mediação. Então, por isso que não existe um método específico, mas sim uma atenção, né, do mediador neste processo, considerando as etapas, né, de desenvolvimento das estruturas cognitivas. Aí a gente vai lá para Vygotsky, a gente vai lá para Piaget, a gente vai para Emília Ferreiro, para saber quais são as estruturas, que desafios eu dou a partir do conhecimento de que estágio nesse desenvolvimento os meninos estão. E é por isso que, na hora que vem a pandemia e que a gente ajusta tudo, isso não cria, né, um prejuízo
Porque, vamos lá, né? É o meio, mudou o meio, mas todo o resto continua a mesma coisa. O mediador é o mesmo, o aprendiz é o mesmo, e as experiências são outras. Mas é através dessas experiências que eles vão aprender, qualquer que seja elas, né? Então, é por isso que as meninas trazem essa narrativa tão positiva, né? De um susto inicial, dizer, bom, e agora, né? Mas logo depois dizer, bom, se a nossa atenção era para a criança, vai continuar sendo onde ela estiver, né? Sim. Complexifica mais, mas ela não deixa de acontecer. Então foi isso que a mãe... Aquela ideia que escola só é aqui onde eu estou, né? Essas quatro paredes. A escola hoje está em casa, em qualquer lugar. E quando eu tenho o objetivo final ali, eu sei qual é a importância, é mais fácil modificar o como, o meio aí para chegar ali no objetivo final. E eu acho que enriqueceu mais, João, porque como Rita mesmo disse, a gente inseriu uma parte que é importantíssima, que é a família, porque o laço afetivo da criança com a família é muito grande, né? Então chega esse reforço mediador que tem significado afetivo para a criança. E aí, quando essa família topa e que cria um ambiente favorável e que todo mundo topa junto, isso melhora 100%. Né? Então, é isso que a gente diz dessa aldeia, né? Tanto a família ajudando nesses processos cognitivos que têm respostas na escola, mas o processo cognitivo que tem resposta na escola, ele está acontecendo a todos os momentos dessa criança, em todos os lugares. Quando a família entende isso também, né? E aí reforça o time, aí isso vai muito mais rápido. E aí, como Rita trouxe, né, da experiência dela, ó, eu vou construir um ambiente favorável, vou estar aqui, o que é que eu preciso fazer? É a leitura, é a contação de história, tudo isso dentro de casa, sabe? Facilita esse processo, né, que entra aí no processo de letramento, né, de ampliação de repertório e de experiência, ajuda o processo de alfabetização também. Não é? Sim. Eu acho que é importante, a gente finaliza essa live assim, houve aprendizagem sim, acho que isso que é o importante, né? A ferramenta, o como foi diferente, mas que houve, e acho que isso que é importante. Claro que tem a gente traz muito no início das falas essas dores, porque foram dores, e é bom compartilhar, mas espera aí, eu não fiquei preso só nas dores, né? Eu fui pensar, a partir da dor, eu fui pensar estratégias para resolver isso. Então, acho que o importante é isso, é a gente finalizar dizendo, houve aprendizagem, e que bom que houve, né? E mais do que isso, deixou o indivíduo no lugar protagonista, né, de entender seus processos, porque não tinha alguém ali, né, porque às vezes, né, o contexto dá um certo conforto para o aprendiz, né? Tem o professor, na hora que não tem, que gerou esse desconforto, isso amplia bastante essa segurança dele no seu processo metacognitivo, porque ele não, né, ele se vê em algum momento sozinho, que ele constrói e ele percebe essa construção dele, mesmo bem na infância, né? Mesmo com esses meninos de 6 anos, de 5 anos, de 7 anos. Nossa, Selma, hoje... Não, você finalizou lindamente também. Acho que assim, tive uma aula agora com você. Muito obrigado. E aí, é gostoso. A Lu escreveu aqui que cada sexta a gente aprende mais, né? Então, essa live tem essa função da gente trocar, mas também de aprendizagem, de a gente aprender, de ouvir. Então, assim, eu trouxe hoje 3 pessoas. Tem você que faz o fechamento, as pessoas que participam da live, isso que é gostoso. E eu já vou deixar a próxima live para convidar vocês. A próxima live, quem vai comandar é a Carol, que é a diretora aqui do Colégio Vira Brandão, e o tema vai ser sobre o inglês, que é um tema importante nesse momento. Então já vou deixar uma deixa para vocês acompanharem a gente na próxima live, que é um tema muito importante e que convido vocês para a próxima sexta-feira, às 16 horas, aqui no Insta do Elvira. E quem perdeu essa, pode acompanhar, que fica lá no nosso arquivo, pode acessar não só essa, como outras lives também. Selma, muito obrigado. É muito bom ouvir você, é muito bom falar com você aqui. E é isso. Uma ótima sexta-feira para nós e até a próxima. Tchau, tchau, aqui. gente. Um beijo grande. Tchau, beijão, gente. Beijão. Tchau.